Olá, começa agora mais um Café com Autoridade. O programa, como você sabe, traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer e saber um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios o munícipe de Itapevi, uma região muito próxima aqui também, coberta e abrangida pela TV Osasco e a RGO, que é o Alexandre Rufino, que é consultor de negócios. Alexandre Rufino, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Amaral. Obrigado você por nos convidar. É uma alegria muito grande fazer parte desse programa. Já tinha ouvido falar, assistiu por algumas oportunidades. E fazer parte no dia de hoje é muito interessante. Alexandre, como foi dito na introdução do programa, é nosso intuito trazer até os nossos telespectadores o conhecimento um pouco mais das pessoas que atuam na nossa região. Me fala um pouquinho sobre você, do mais longínquo que você consegue se lembrar, desde da sua trajetória, o que te trouxe até aqui, para podermos situar e posicionar os nossos telespectadores. Eu sou uma pessoa apaixonada pela minha cidade e cedo me envolvi com as questões que tocavam a ela e comecei a negociar, organizei uma empresa ali, uma construtora, e adentrei também, enveredei pela área política, de gestão pública. E buscando esse conhecimento, acabei entrando me formando em administração de empresas, depois fui buscar graduação em gestão pública para poder servir da melhor forma possível a minha cidade. Amo a política e amo muito o que eu posso fazer, as contribuições que eu possa vir dar ali. E isto te traz, na prática, que tipo de ação? O que você considera que você faça, tenha feito e tem pretensões em fazer para contribuir para uma vida melhor dos munícipes? O que eu vi, o que me levou a essa atuação foi que a cidade de Itapevi, por muito conhecida aqui na região, era uma cidade dormitório, onde a formação do cidadão era deficitária, e uma das primeiras ações que eu tive junto a um amigo em comum, o Fábio Fonseca, foi pleitear a instalação do Senai ali na cidade. É uma briga que já dura há 14 anos, é uma das escolas que mais tem consumido tempo para se instalar por diversos impeditivos, mas tem sido a minha batalha principal. Uma escola de formação profissional em que capacite ali o munícipe, porque a ideia é utilizar todo o potencial da cidade com munícipes e com pessoas que ali tenham condições de exercer as atividades. Hoje nós somos a segunda área ZUP do Estado, no território, só que as empresas não se instalam porque nós não temos o grande atrativo, a mão de obra capacitada. Perfeito. E você efetivamente ocupa algum cargo público? Como que você atua pró-comunidade? Eu sempre atuei nos bastidores, conversando com os gestores de então. Somente há 2 anos que eu tomei a decisão de tomar a linha de frente e passar a atuar mais como influenciador político, como um antagonista de linhas de decisões que são tomadas, que muitas vezes interferem no dia a dia da cidade. E a partir daí nós organizamos a sociedade para poder construir uma nova forma de olhar a cidade de Itapevi, de organizar, de fazer ela ser atuante no cenário regional, e passamos a discutir outras ideias. Itapevi tem problemas estruturais assim muito antigos e discutidos sempre de forma simplista. Então, o que nós fizemos foi chamar cidadãos que não tinham tanto envolvimento partidário, político partidário, mas que tinham apego e desejo de pensar a cidade. Tanto é que nós estamos criando um material aí pensando em Itapevi nos próximos 20 anos, então, que extrapola o indivíduo, que extrapola a questão partidária, mas mostrar o que diversos cidadãos imaginam e desejam para a cidade para os próximos 20 anos. A sua atuação ela acaba não sendo governamental, você não ocupa um cargo público, você não está na vereança,
você também não está engajado num cargo administrativo junto à prefeitura, mas você faz essa interface, Exatamente. você congrega os defeitos da cidade, os anseios dos cidadãos e consegue levar isto até a quem de direito, é mais ou menos isto? Exatamente. Hoje nós utilizamos tanto a cobrança em redes sociais, ofícios e juridicamente. Perfeito. E nós, quando um gestor toma uma decisão, se ela for benéfica, nós deixamos e... Agora, se ela traz algum dano, aí nós tomamos um posicionamento. Uma das situações assim que a gente vem cobrando por demais é na questão da saúde pública local. Sim. Há um sucateamento do sistema da saúde municipal, pública, e nós temos cobrado que se atue mais próximo aos servidores ali, que não dá para destruir aquela estrutura. Só que a saúde pública sofre e nós temos sofrido uma interferência de mercado na região, que é um grande player entrou, que é o Notre Dame, e ele está adquirindo quase todos os hospitais regionais. O Cruzeiro do Sul, que é um hospital muito conhecido do Osasco, é adquirido por esse player. E isso tem criado uma distorção no mercado da saúde privada. Hoje, na cidade de Itapevi, 100% dos hospitais pertencem à rede Notre Dame. É um monopólio que está se instituindo, e isso nem sempre é benéfico, porque você fica sem opção, né? Você tem ali tudo congregado numa única empresa e você fica refém das regras daquela instituição. Exatamente. Tanto é que eu fiz denúncia há 2 semanas ao CAD, dizendo que essa congregação, essa concentração dessa empresa, unicamente nessa empresa, está trazendo distorções para os usuários da saúde privada. Então, você perguntou, você disse que eu não atuo dentro da administração pública, mas tento criar essa interface. Faço isso justamente porque, assim, é onde nos prejudica. Enquanto nós, cidadãos, sofremos, temos necessidades, atuamos ali onde a gente tem necessidade, é justamente onde eu procuro, de alguma maneira, trazer pessoas para contribuir, para dizer, olha, isso nos fere, isso nos prejudica. Vamos tomar uma outra linha, porque só se constrói uma cidade melhor. Sim. E nesse caso da saúde pública privada, envolve todas as cidades da região. Hoje, nós estamos assim, de frente a um player, e a gente não é demérito ele querer adquirir, só que nós precisamos ter aí um equilíbrio. Com certeza. Porque senão o consumidor ele vai ficar sofrendo na mão de uma grande empresa. Alexandre, um tema que eu gosto sempre de abordar no meu programa é a questão ética. Nós nascemos e residimos num país que é gigante pela própria natureza. É um país que tem tudo para dar certo, tem as suas riquezas naturais, minerais, hídricas, geográficas, sem vulcão, sem terremoto, mas o governinho, viu? Então, a pergunta que eu sempre gosto de trazer é como anda, ao seu ponto de vista, no seu entendimento, a nossa ética. É sabido que quem nos governa um dia foi povo. E se hoje ele é quem ele é porque ele foi quem ele foi. Como você enxerga que nós poderíamos mudar um pouco esse posicionamento de Gerson, leve vantagem em tudo, que foi uma propaganda muito veiculada na década de 60, Sim. Mas isso nós trazemos esse estigma de que eu preciso levar vantagem em tudo, só que eu não me dou conta que quando eu levo vantagem, eu desfalco o sistema e, na verdade, eu estou levando desvantagem. Na verdade, eu fiz a pergunta já meio que introduzindo o meu ponto de vista, mas eu gostaria de ouvir o seu quanto à ética dos nossos governantes. Olha, Amaral, a ética dos nossos governantes, ela está muito alinhada com a nossa ética de povo. Sim. Por mais estranho que possa parecer, porque quando nós vemos atitudes de governantes e repudiamos, parece até que nós somos muito diferentes daquilo, né? Só que no dia da eleição, é muito comum qualquer cidadão ver no dia da eleição, qualquer eleição que seja, você vê o cidadão fazendo um grande esforço para trocar o voto por alguma vantagem. Sim. E quando você troca o voto, quando o indivíduo se permite a essa negociação espúria, tristemente, nós vamos ter um representante que ele não respeita aquele voto recebido porque ele não recebeu um voto de confiança. Ele comprou, ele negociou. Com quais recursos? A gente tem visto de onde tem vindo esses recursos aí, através da Lava Jato. Então, hoje o que eu vejo,
existe também uma outra força dentro da nossa sociedade, cidadãos que se preocupam com o dia a dia da nação, que faz essa pergunta sobre a nossa ética. E isso muda-se, mas não muda da noite para o dia. Você me perguntou, colocou anteriormente, justamente se eu ocupava um cargo público ou não. E me envolvo com as questões políticas e não somente eu. Eu tenho um grupo que não ocupa cargo público e discutimos o dia a dia da política da nossa cidade. Então, é possível mudar. É possível construir uma nova ética sem ter a vantagem, sem ter os acordos escusos. Isso depende de nós, depende de cada um fazer o seu esforço pequeno. Tolstói dizia que se você deseja colorir o mundo, é um pensador russo, nós estamos aí comece colorindo pintando sua aldeia. Perfeito. Então, se eu desejo mudar a ética nacional, a primeira que eu tenho que mudar é a minha. E do meu entorno, do meu grupo político, da forma que eu penso em fazer política. Você fez uma colocação bastante interessante, que no próprio dia da eleição, onde nós vamos eleger, vamos escolher o nosso representante, se houver a oportunidade de eu furar a fila, eu vou furar a fila. Quer dizer, nós não nos damos conta dos nossos pequenos atos, dos detalhes, e nós cobramos dos nossos governantes que eles sejam éticos. É dever, função, obrigação de cada um de nós olharmos pela ética interna. E outra coisa, você que se diz não gostar de política, certamente você será governado por aqueles que gostam e se interessam. Então, acho que faz parte, Rufino, de cada um de nós deixarmos essa hipocrisia de lado, de achar que todos os políticos são corruptos, que não são. Existem, sim, alguns que denigrem toda a classe. Mas tem toda a categoria. Tem muita gente querendo trabalhar, tem muita gente se esforçando para trabalhar, mas precisa do nosso apoio e do nosso amparo, né? Eles estão lá para nos representar, mas nós precisamos dar a eles voz e força. Não adianta nós nos reunirmos esporadicamente, sem uma liderança, porque não tem força. Nós chegamos a lugar algum. E a ausência da política é a baderna. Sim. O que nós vimos agora com o movimento da greve dos caminhoneiros, que é um pleito justo, mas nós vimos a ausência da política, um presidente fraco, sim, a população revoltada com a classe política, pedindo intervenção militar, querendo que o caos se instalasse, porque nós permitimos uma grande mistificação de que o político é desprezível numa sociedade. Quando acabar a política, acabou a negociação, sim, acabou a pactuação. Acabou a regra. E aí nós estamos dentro de uma anarquia, Sim. porque se não tem política, vamos ter uma anarquia, ou o oposto, um regime fechado, de truculência, sem liberdade, que a nação brasileira, vivendo tanto tempo dentro de uma democracia, como nós estamos vivendo agora com liberdades, dificilmente esses jovens se dariam dentro do regime fechado, como foi na época da ditadura, que assim, não vou fazer juízo de valor se foi bom ou ruim nesse momento, mas os jovens hoje não conseguiriam viver com aquelas regras. Não dá para imaginar essa sociedade vivendo debaixo das regras do passado. Porque os nossos avós, eles tinham outros valores, eles tinham outras preocupações. Outro acesso à informação, que isso é uma coisa que, como você disse também, sem querer fazer julgamento de valor, mas o excesso de informação da qual nós somos bombardeados hoje, todo instante, grande parte verdadeira, grande parte inverídica, e a gente fica na berlinda com dificuldade de discernir o que é um fake news do que é uma reportagem realmente séria. Isso é uma coisa que eu clamo e peço a você também, que acesse as redes sociais. Busque saber a verdade, não aceite a fonte, não aceite ela do jeito que ela é colocada, que muitas vezes são formação de opiniões com objetivos escusos. E distorce a verdade. Distorce. Há coisa de 4 semanas atrás, saiu um índice de violência do Estado de São Paulo. Tanto da Secretaria de Segurança quanto do Instituto Sou da Paz. Os jornais noticiaram que as cidades da nossa região, elas subiram no grau de violência. Mas tamanhas são as notícias falsas, as pessoas... Mas será? Não acredito que a nossa cidade se tornou tão violenta. No caso de Itapevi, nós saímos da 14ª posição para a 7ª. É um salto gigantesco. As pessoas, mas como? E é porque tamanhas são as informações que chegam, e informações de todas as formas, dados oficiais são questionados. E é um risco. Sim. Porque você sai com a ilusão de que, não, está tudo bem.
E a cidade, de fato, se tornou mais violenta. E não foi só lá, nós tivemos Jandira, tipo, a própria Osasco, teve problemas sérios de segurança. E a população não assimilou isso como fato, e sim como um fake news. Tanto é verdade que há uma distorção, uma disparidade gigantesca de informação. Quando há uma manifestação pública numa praça, você tem dois dados, um da Polícia Militar, que foram 300 pessoas, e outra da instituição que fala que foram 5.000 pessoas. De 500 pessoas para 5.000 pessoas, são 1000% de diferença. Um dos dois estão exagerando, se não os dois, um para menos, outro para mais. Então, Rufino, acredito que seja nossa responsabilidade nos politizarmos um pouco mais. Não estou falando de politicagem, estou falando de política, que ela é exercida dentro do seu lar. Você, quando decide com a sua esposa, ou sua esposa com o marido, em ir para a praia ou ir para a montanha, isto é uma democracia e há um diálogo. Isto é política sendo exercida. É pactuar. É viver em sociedade pactuando. Um pouco você pensa, outro Sim. do que eu penso. Hoje eu cedo, amanhã você cede, numa casa onde o matrimônio é heterossexual, existe marido e mulher, um dia o marido cede, outro dia a esposa cede, outro dia o marido 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 cede. Elas não vão gostar muito. E a gente aprende a conviver com essa concessão e com esta interação, mas o marido esperto, ele faz com que a esposa escolha ir para a montanha, dizendo que ele quer ir para a praia, mas na verdade quem quer ir para a montanha é ele tem ele é ardiloso, ele tem essa perspicácia de fazer isso tudo. Mas retomando um pouco o tema, não propriamente dito da greve dos caminhoneiros, mas da greve de uma forma geral. Nós que estamos de fora do governo, nós temos a solução muito simplista, pontuada naquilo que nós queremos, mas parece que nós nos esquecemos da reação em cadeia que isso gera. A sequela que a greve dos caminhoneiros deixa, ela vai perdurar por um bom tempo e ele desencadeia uma série de coisas, porque governar não é simples, né? Não é simples. Aí entra a questão da gestão pública. A greve dos caminhoneiros não foi um fato decidido por eles. Ocorreu justamente porque eles foram empurrados a isso. Foi uma decisão de governo que levou a isso. Quando o governo absorveu a Petrobras para resolver problemas tributários de arrecadação, pôs a Petrobras como aquela que vai arrecadar e compensar déficit orçamentário, porque a Petrobras é uma empresa pública, mas o orçamento dela, a arrecadação dela não pode estar ligada, atrelada o tempo todo à capacidade ou não do governo arrecadar mais. Não é justo. Perfeito. Então, a deficiência que se tem lá no INSS, nós compensamos com maior ou menor recurso arrecadado pela Petrobras, pelas vendas da Petrobras. Essa política de preço estabelecida aqui no Brasil, por mais que o parente seja um economista de muito respeito, e aí tem uma equipe, é uma política muito danosa à nação. Sim. Você não dá para imaginar que uma política que estabelece em 60 dias 50 aumentos, 50 alterações de preço, seja uma política coerente. Sim. Há um grande erro. E o gestor que diz que permite que isso aconteça, ele não deve ser levado a sério. Ele deveria ser impedido. Se nós tivéssemos um parlamentarismo, o presidente já teria sido trocado. Sim. E não vou discutir corrupção, linha ideológica, é a capacidade de gerir, que não tem. Essa opção foi a mais danosa para a sociedade brasileira e não foi resolvido. Nós temos aí o gás subindo, o gás de cozinha subindo de forma assombrosa. E arrasta o preço de outras coisas. E vai puxando outras coisas. Estranho que a Petrobras não consegue, depois que o preço subiu, forçar por leis de mercado que as refinarias, que os postos voltam ao preço que seria normal. Porque aí o empresário do ramo de posto de gasolina fala, olha, aqui o preço não é controlado. Nós vivemos uma economia de mercado e eu estabeleço o preço que eu quero. Sim. Subir, eu não sou obrigado a descer porque o governo... Tabelado, né? Exatamente. Então, é um erro permitir que se suba a todo instante. Se você tem que subir a todo instante, quando se corrigir, você tem que descer também. Não consigo? Então crie-se um graduamento. A Petrobras não pode sofrer prejuízo, mas crie-se um graduamento em que a sociedade também não sofra prejuízo. Não esquecendo que governo não cria dinheiro. Só que a Petrobras é um patrimônio nacional. Correto. Se é nacional, é nosso. Se nós não podemos tomar prejuízo, enquanto Petrobras, enquanto sociedade também não devemos ser prejudicados.
O gestor tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Mas daí você fica na incoerência e tenho dificuldade em entender por que nós pagamos R$ 3,40, R$ 3,60, R$ 4,00 no combustível e os nossos países vizinhos consomem o mesmo combustível que nós pela metade do preço. O que está ocorrendo assim, já há denúncias sérias de que vem se reduzindo a produção pela metade das nossas refinarias. Uhum. Nós compramos óleo fino lá fora, misturamos esse óleo fino no nosso óleo que nós extraímos aqui, o petróleo é um pouco mais grosso, e para poder utilizar, e nós estamos usando metade da capacidade de produção das nossas refinarias. Uhum. A outra parte que nós não refinamos, o Brasil está importando. Uhum. Isso é um crime. Nós temos capacidade para produzir e não estamos produzindo. Por alguma política interna. Porque a verdade, nós já vimos isso no sistema bancário, nós já vimos isso na telefonia, estamos vendo agora no sistema petrolífero. Querem vender. Querem vender. Olha, o petróleo é um recurso que ele, nos próximos 20, 30 anos, já não terá essa demanda toda, nem existirá tanto. Ele é escasso. Sim. Isso já está no fim. Então, não dá para se imaginar nos próximos 100 anos uma sociedade que viva do petróleo. Perfeito. Então, não dá para imaginar para organizar uma nação para 100 anos dependendo de uma empresa de um recurso que vai se escassear, que é o caso da Petrobras. A gente precisa de políticas mais modernas em termos de combustível, de energia, e precisamos analisar como estabelecer políticas de preço para isso. De forma séria, de forma justa. Agora, não dá para esconder a manipulação que o governo vem fazendo. Qual a capacidade produtiva das nossas refinarias? 10x? E por que estamos produzindo 5x? Sem contar, Rufino, que, como você disse, a extração petrolífera, ela demanda os detritos que foram ali depositados há milhares de anos atrás, que são a própria natureza, sem querer entrar em química e física, para explicar qual é a origem do petróleo, mas ele levou milhares de anos para ser produzido, onde só se extrai e não se recoloca, um dia acaba. E nós temos fontes riquíssimas de energia, que é um sol que brilha 50% do tempo. Nós estamos geograficamente localizados num país tropical, onde nós temos a força fotovoltaica, que é limpa, linda, maravilhosa. É certo que as placas e as gerações fotovoltaicas têm caído bastante o preço, e muitas residências estão colocando... E quanto mais tecnologia se desenvolve, quanto mais você produz, mais esse preço cai. Com certeza. Mas o que me deixa estupefato é que foram construídas usinas eólicas fantásticas no Nordeste, com paz, que você fica assim... alguns dizem que denegriu e estragou a paisagem. Eu, particularmente, acho que aquilo ficou bonito ali colocado. Não é natural, mas é bonito. Mas se coloca uma usina eólica e não se faz as linhas de transmissão. Boa parte destas usinas, gerando energia, não tem como distribuir. Você percebe que é o nosso próprio governo que sabota o dá avanço? Dá tiro no pé, é verdade. Não é tiro no pé. A verdade é que, assim, toda a nossa base industrial, ela é focada em cima de lobbies, de interesse de algum grupo empresarial. Perfeito. E os governantes, eles têm que estar à parte um pouco, se distanciar e governar olhando para o futuro. A energia eólica, ela não tem essa rede de transmissão, ela não entra no nosso sistema, justamente para que a gente continue comprando, gerando energia com diesel, gerando energia com a Itaipu, que já está no limite em termos de capacidade para aquilo que nós demandamos, e outras fontes de energia. Então você não põe ela no sistema de transmissão e a gente fica com um déficit. Quem tomou essa decisão? O próprio governo. Mas a dificuldade foi em licitar uma concessão, a dificuldade foi em não querer fazer a coisa acontecer. Quebrar o lobby. Veja as ferrovias. Pois é. Veja as ferrovias. Nós temos recursos ferroviários, nós temos recursos de transporte hídricos não explorados. Quer dizer, se coloca todo o peso nos caminhões. Na rodovia. Na rodovia, onde se consome
o petróleo, pneu. pneus, o próprio asfalto, que estão todo voltado para como você disse, é um lobby de interesses, são pessoas interessadas, quanto pior, melhor, Exatamente. Porque não muda, e eu consigo continuar tendo domínio e poder sobre isso. E isso muda quando nós, cidadãos, no dia a dia, começarmos a enxergar que esse é um problema nosso. Parece incoerência, mas como a população apoiou os caminhoneiros numa greve em que ela foi sacrificada e continua sendo sacrificada? Porque a população entende que aquele preço que o caminhoneiro paga, ela também está pagando. Sim. Ela não sabe como resolver. Cabe a novas lideranças políticas levantar uma outra linha de pensamento de que, olha, nós podemos ir por esse caminho. E nesse caos todo que se tornou a política brasileira, a verdade é que eu vejo da seguinte forma: uma grande oportunidade para novas linhas de pensamento. Nós chegamos num ponto com 38 partidos, 60 e pouco pedindo informação, nós chegamos a um ponto de muitas ideias e pouca ação. E está no momento em de escolhermos essas ideias e colocar em ação. E não precisa estar no governo. Na cidade de Itapevi, eu tenho sido, assim, uma pessoa que tem pontuado por demais ações governamentais sem estar no governo. E por que eu faço isso? Porque eu quero ver a minha cidade nos próximos 20 anos no outro patamar. Ela tem um potencial muito grande para atrair indústrias, ela tem um potencial muito grande para absorver a mão de obra da região e não só da cidade. Invertermos a ordem das coisas, né? De que a cidade dormitória ela vai passar a empregar pessoas da região. Com certeza. Nós temos hoje, nós somos a segunda zona ZUP do estado de São Paulo. Perdemos para Salesópolis, que tem uma área de APP muito grande. E se empresas se instalarem ali, centros logísticos, centros empresariais se instalarem ali, nós atendemos toda essa região. E tem uma posição geográfica muito favorável, com as rodovias passando perto, assim como Osasco. A gente tem um fluxo, é muito bom você ter esta visão. Mas eu percebo, e segundo as suas palavras, e eu gostaria de ouvir de você, pelo que eu entendi, a mudança está dentro de cada um de nós. Mas como sensibilizar a quem nos assiste, a quem nos ouve, que isso deve ser uma semente que precisa ser propagada, que cada um de nós, cidadãos, munícipes, devemos agir. Como a gente consegue sensibilizar, olhando no olho do nosso telespectador? O maior discurso que eu posso fazer referente a isso, como convidar você a fazer alguma coisa, é eu iniciar fazendo. Eu sei que lá na minha cidade, eu tenho procurado, com as poucas limitações, com as muitas limitações que temos e os poucos recursos, fazer a diferença. Eu vou citar mais uma vez Tolstói. Se eu desejo colorir o mundo, eu vou pintar a minha aldeia. Então, a única coisa que eu posso dizer, eu estou fazendo, sem ter carro. No mínimo, você vai ter a consciência tranquila que está fazendo a sua parte. Eu compreendo, eu também sou um militante por dias melhores, não tenho nenhuma ocupação de cargo público, a não ser esta aparição que eu faço em seu lar todas as sextas-feiras, clamando a você, não amaldiçoe a escuridão, acenda uma vela, que ela vai trazer luz, e se cada um de nós fizermos isso, muito em breve estaremos todos a caminho de uma vida melhor, de uma vida mais iluminada. Então faça a sua parte, pare de maldizer os políticos, seja você também um político dentro da sua casa, mas com ética, respeito, moral e dignidade, porque quem sabe amanhã você se torne um dos nossos governantes, e se sua base não for enraigada em boas atitudes, em bons hábitos, você será um governante tanto quanto o que nós temos aqui. Rufino, quero agradecer muito a sua presença, essa oportunidade de filosofarmos um pouco, que isso não deixou de ser um arremeter a nossa mentalidade para dias melhores, e eu gostei de compartilhar, trocar essas informações com você. Agradeço mais uma vez pelo convite, a oportunidade maravilhosa de estar junto com vocês, a toda a sua audiência aqui, e estou aberto a mais uma outra oportunidade, a gente tratar de outros temas. Obrigado, tenham um bom dia a todos, que Deus abençoe.
O Café com Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana e que Deus ilumine os seus passos e os seus caminhos para que você consiga ter uma vida melhor. Fiquem com Deus.